Boa noite a todos, meu nome é Wesley, sejam bem-vindos a mais uma live do Senac São Paulo. E eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos vocês que estão aqui para acompanhar esse bate-papo que teremos aqui sobre tecnologia e empregabilidade. Então a gente vai entender, né, como devemos nos preparar para esses novos cenários, né, que temos vivido aí. E para esse incrível bate-papo, eu trago aqui dois professores que são muito renomados na área e que poderão, né, trazer para a gente muito conhecimento. Então, eu trago aqui primeiramente o Renato, que ele é especialista em gestão em web pelo Centro Universitário Senac e graduado em Sistemas da Informação pela FIAP São Paulo. É autor dos livros Implementação de Negócios Digitais e Estruturas de Negócios Digitais pela editora Senac. Atua também como analista de negócios e especialista em e-commerce, realizando consultorias e treinamentos para grandes corporações. Trago também o Marvin, que é doutor em computação pela Universidade KIT, ele é alemão, então a universidade é alemã, pós-graduado em sistemas inteligentes pela USP e tem MBA em gestão de projetos pela FGV. Tem 20 anos de experiência em gestão de projetos em empresas multinacionais e gerencia o Laboratório de Desenvolvimento de Software do Centro Universitário Senac Santo Amaro. E ele também é certificado PMP. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, vou direcionar minha primeira pergunta para o Renato. Renato, boa noite. Então, a gente, para quebrar o nosso gelo aqui na nossa conversa, gostaria de fazer a seguinte pergunta, Renato. Quando tratamos de crescimento tecnológico, impulsionados pela Covid, qual que é a sua visão, sobre os mercados em crescimento? Quais são as mudanças que estão sendo impactantes neste cenário para você? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, vamos lá. Primeiro, obviamente, um dos mercados mais afetados foi o cenário do e-commerce e principalmente dos super apps, porque a descoberta de que praticamente tudo pode ser adquirido pela internet fez com que os consumidores mudassem seus comportamentos. Uma vez que o varejo físico está fechado, eu preciso arrumar meios de me conectar e adquirir os produtos ou os serviços que eu preciso. Então, quando a gente fala em super app, eu estou falando de aplicativos que unificam diferentes funcionalidades numa única solução. No Brasil, a gente tem Rappi, iFood, em que você consegue comprar praticamente qualquer coisa e solicitar qualquer tipo de serviço dentro de uma única estrutura, dentro de um único aplicativo. Então, se a gente pegar, por exemplo, vendas no setor de alimentos e também categorias de necessidades básicas, então, saneamento, utensílios de proteção, álcool gel, toda essa linha que a gente coloca como essenciais, eles tiveram um crescimento de 165%, na terceira semana de março, em comparação com os 7 dias anteriores, de acordo com dados da Ebit, isso falando na venda online. Se a gente pegar, por exemplo, o iFood, a gente vê que ele registrou um aumento de 400% nos pedidos e precisou reforçar a sua base de trabalhadores para atender a toda essa demanda. Então, é fato que o impulsionamento do e-commerce entre o pequeno e médio varejista foi o que mais alavancou em termos de digitalização nas empresas. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil registrou a abertura de mais de uma loja virtual por minuto entre 23 de março e 31 de maio. Então, mais de 107 mil novos e-commerces surgiram. E vale ressaltar que antes da gente entrar aí na pandemia e tudo mais, a média de abertura de lojas virtuais era de 10 mil, mais ou menos, estabelecimentos, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Isso sem contar na quantidade de pessoas que passaram a se digitalizar, passaram a comprar no online. Se a gente pegar que a expectativa para todo ano, antes da pandemia, era de nós chegarmos a 3 milhões de clientes comprando digitalmente, só durante aí o início da pandemia, aí a questão da quarentena, a gente já atingiu 2 milhões de consumidores que até então nunca tinham feito nenhuma transação pela internet. Isso sem falar em cenários mais robustos, Então, teve um termo que está muito em evidência, a omnicanalidade, o omnichannel, integração de múltiplos canais de vendas, que aí vai depender muito do perfil corporativo. Vai desde eu fazer uma integração inteligente entre vendas de WhatsApp e redes sociais integrados num processo de compra fluida,
a eu, né, digitalizar as minhas franquias de lojas físicas como canais de venda, integrando plataformas, integrando estoques, fazendo leitura inteligente por geolocalização, atendendo, né, ao que mais afeta hoje a questão da digitalização, que é a entrega dos produtos no mesmo dia. Então, tem muita gente se digitalizando num cenário omni para fazer um same-day delivery, né, compro de manhã, recebo à tarde, entrega em até 2 horas, retiradas em pontos de venda, enfim, né, o setor logístico, ele evolucionou muito, né, nesse período aí de Covid, de pandemia, né, então as pessoas tiveram que reinventar a forma de como elas faziam as entregas, né, para os clientes. Quanto menor tempo, melhor a experiência de compra. E a gente vê que muitas iniciativas do varejo físico, né, tá tendo que ser realizada para se adaptar a esse novo normal. Né? Tem gente que concorda com o termo novo normal, tem gente que não concorda, mas o fato é que investimentos, por exemplo, em sensores de captação de temperatura, sensores que identificam quantidade de pessoas dentro de um espaço físico, que identificam se a pessoa está com máscara ou não, isso utilizando a IoT, né, Internet das Coisas, que eu transformo dispositivos de tudo quanto é tipo de cenário com sensores para fazer essas identificações. É isso que está realmente impulsionando, né, a digitalização com essa nova realidade. E aí eu volto aí a palavra ao Wesley. Obrigado, Renato. Pessoal, apenas para relembrar aí vocês também, vocês podem interagir com a gente também aqui pelo chat, tá bom? Podem mandar suas perguntas. Só peço que vocês coloquem antes da sua pergunta o sinal da hashtag, né? O símbolo da hashtag para que a gente consiga ler a sua pergunta aqui online, tá bom? Então, para a gente continuar, passo a palavra agora para o Marvin. Eu vou fazer a seguinte pergunta, Marvin. Falando em avanço tecnológico, você que gerencia, né, um laboratório de inovação e desenvolvimento de software lá no Senac, pode contar para a gente como que você seleciona as pessoas para trabalhar com você? Bom, vocês iriam se surpreender, eu acho. Enfim, normalmente a gente fala bastante em conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico especializado que a pessoa tem que ter, principalmente porque a empresa tem pressa, tem que apagar incêndio, esse tipo de coisa. Mas a gente olha conhecimento técnico, um conhecimento técnico mais para ver se a pessoa tem potencial de desenvolver, né? Porque conhecimento técnico eu treino, basicamente, certo? Eu consigo treinar em casa, consigo treinar sendo o Senac, né? Fica mais fácil ainda. Agora, assim, o que eu olho com muito carinho é a questão de o que se chama de soft skills, ou seja, aquilo, paciência, empatia, comunicação. Por que isso? Porque a gente trata com o cliente, e tratando com o cliente, cada vez mais com o cliente, né? IT follows business, né? E o pessoal vai em cliente, vai falando com o cliente, aí significa que tem que tratar o cliente de uma forma boa. Eu gerenciando uma equipe lá na Hamburg Süd, na época, certo? É uma empresa de navegação e logística. Eu falei para o pessoal de atendimento, suporte, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer o cliente se sentir bem, abrigado, né? Muito ajudado no sentido humano também. E aí depois vem a parte técnica. Ou seja, não colocar a parte técnica na frente e deixar aquele rastro de sangue atrás, né? Cliente maltratado, enfim, esse tipo de coisa. E essas habilidades, elas são difíceis de treinar, né? Ou seja, você treina a parte técnica, você não treina muito a parte emocional que está abaixo disso, a parte comportamental. Então, isso significa que, primeiro, se você não tiver paciência, empatia, comunicação boa, esse tipo de coisa, não escolhe a nossa profissão. Parece um paradoxo, mas não é, certo? E segundo, eu seleciono principalmente por isso. Legal, Marvin. Muito obrigado. Voltando para você, Wesley. Valeu. O que acontece, né, Marvin? A gente ouve muito falar disso, né? Que
você entra numa empresa pela parte técnica, mas você permanece, né, pelo comportamental, né? Eu acho que é isso que vai fazer você continuar firme dentro de uma empresa. Eu acho que, realmente, isso que você falou, né, da soft skill, acho que é o ponto, talvez, se não o mais importante, mas está no mesmo nível da parte técnica, né? Não, assim, Pode falar, desculpa, cortei. você tem que, para pegar a parte comportamental da pessoa, você tem que ir atrás de referências, você tem que ver, você tem que fazer certos testes. Muitas vezes na conversa pessoal você já pega bastante coisa também, né? Enfim, é com certeza o nosso foco e tem dado muito certo. Eu acho que o perfil, principalmente do profissional nosso, também está mudando, né? Antigamente era aquele profissional que se falava assim, olha, se tranca numa sala de servidor, se passa uma pizza por baixo para alimentar, volta e meia, e às vezes sai um pouco de código, sai um pouco de coisa de lá. Não é mais assim. Então, esse eu acho que é um recado muito importante. Temos essa interação, né? Antigamente a galera de TI era mais reservada, né? Hoje já tem essa interação. E agora, nesse mundo de pandemia, né, que a gente está vivendo, as interações pelo mundo remoto se tornaram cada vez mais frequentes, né? E as pessoas acabam, né, conversando mais. E assim as pessoas de TI também criaram esse hábito. E Renato, aproveitando o que o Marvin acabou de trazer para a gente, né, e falando também sobre empregabilidade, quais posições estão em alta no momento e que serão destaque, ao seu ver, né, no mundo pós-pandemia, pós-Covid? Bom, vamos lá. Acho que o que o Marvin falou tem muita pertinência com a questão dos soft skills, mas eu trago uma visão de que também as empresas estão se reinventando, né, por conta aí da digitalização impulsionada pela pandemia. Então, como as pessoas estão cada vez mais conectadas, né, em muitos casos migrando seus negócios aí para o cenário da web, a gente vê que o número de dados gerados diariamente, ele cresce de maneira exponencial, é gigantesco. Então, a gente sabe que interpretar dados é algo básico para a sobrevivência de muitos negócios. Então, tem alguns setores, tá, que estão no ecossistema de data science que estão muito em evidência, principalmente no cenário de tecnologia. Então, cientista de dados, analista de dados, tá, são áreas promissoras que estão ganhando visibilidade. Se a gente pegar aquele número que eu trouxe anteriormente, né, de 107 mil lojas virtuais abertas, né, no período recorde, a sobrevivência muito dessas lojas vai depender de como elas analisarem dados, se elas entenderem a questão de tráfego, comportamento, conversão. Então, tem uma série de fatores que comprovam essas tendências, né? Eu trouxe, inclusive, um estudo, tá, das 15 profissões emergentes para esse ano, mapeada pelo LinkedIn Brasil, e grande parte delas estão relacionadas com a área de tecnologia, né? Então, se a gente pegar um crescimento year over year, né, ano após ano, né, das profissões que eu vou trazer, vocês vão ver que a demanda é muito grande e o impulsionamento da digitalização ocasionado aí pela pandemia faz com que esses números sejam ainda mais realistas, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, trouxe uns exemplos, né? Gestor de mídias sociais teve um crescimento de 122%, tá? Comparando aí os anos. Engenheiro em cibersegurança, tá? É outro ponto crítico, porque quanto mais dispositivos conectados, quanto mais pessoas conectadas, quanto mais lojas virtuais, mais brechas de segurança eu tenho aí durante a minha troca de dados no mundo virtual. Então, na área de engenharia de cibersegurança, teve um crescimento de 115%. Cientista de dados, crescimento aí de 78%, comparando year over year. Engenheiro de dados, né? Então, falei anteriormente, cientista, toda a parte de data science também teve um crescimento, né? A parte de engenharia de dados de 75%. Especialista em inteligência artificial, 73%, então toda aquela digitalização que eu citei anteriormente no varejo físico, de reconhecimento facial, reconhecimento de temperatura, os softwares vão ter que aprender de acordo com o comportamento das pessoas para se adequar nesse novo normal. E como a gente tem muita digitalização na área web, né, a gente vê que programador de JavaScript tem uma demanda, um aumento de 73%,
E, de novo, eu volto à parte de comunicação, à parte de assistentes em mídias sociais, que teve um aumento de 60% na demanda comparativa aí, ano após ano. Então, a gente vê que é difícil prever o que vai acontecer e se essas tendências vão ser, de fato, consolidadas, né, perante toda essa crise, mas a gente vê que esses números nos dão uma direção do profissionalismo, né? Então, se eu estou com alguma dúvida sobre onde investir, de novo, melhor você analisar dados, analisar tendências. Então, todos esses números, se tem alguém aqui que ainda estava um pouco em dúvida, puxa, que área que será que eu devo investir na minha carreira, a gente tem aí um grande leque de oportunidades em cima dessas áreas, tá? E também, né, a gente vê um novo profissional surgindo, tá? Ainda não existe cargos exatamente, né, com essas nomenclaturas, mas são tendências que esse mercado ele vai trazer, que é pessoas com experiência em economia virtual. Então, quando a gente fala em economia virtual, né, muito tem se falado de novas tributações, questão de movimentação de mercadorias em e-commerce, bitcoins, moedas virtuais, gateways de pagamento, meios de pagamento no processo online, como é que tudo isso funciona, como é que eu gerencio carteiras digitais. Então, pessoas especialistas em economia virtual é uma tendência. Profissionais experientes em e-commerce, tem um novo termo que é o a-commerce, que é o e-commerce com toda a parte de inteligência artificial também, né? A gente vê pelos números que vai ter uma tendência a aumentar o número de pessoas com esse tipo de skill, né, um pouco mais técnico, e desenvolvedores de aplicativos e soluções de inteligência artificial e internet das coisas. Mas eu trago, né, aí a fala do Marvin muito relevante com relação aos soft skills, né? Então, principalmente no momento que estamos vivendo, o profissional, além de uma necessidade de bagagem técnica, ele tem que ter evidenciado um controle de gestão de crise, né? Porque sabe que a pressão vem de todos os lados, tá? E a resiliência. Então, aquele momento que você literalmente tem que aguentar um pouco mais a cobrança, aguentar um pouco mais cobrança de uma maneira geral, tanto de cliente quanto interna, quanto do mercado, né? Para quem é empreendedor, tem que ser ainda mais resiliente em entender que é uma passagem, né? Essa fase vai passar, a economia vai voltar a se estabilizar, mas é importante também ter a visão de que na área de tecnologia a gente tem uma amplitude muito grande de falta de profissional nessas áreas que eu coloquei. Bom, Wesley, volto aí a palavra para você. Obrigado. Show. Eu trago uma pergunta aqui do chat, do Leandro. Ele gostaria de saber, assim, ele conta que o irmão dele está há quase 3 anos trabalhando numa empresa na área de TI, e ele gostaria de saber se ele fizer um curso na área de desenvolvimento full stack, se isso ajudaria ele, né, a alavancar nessa carreira de tecnologia e tudo mais. Quem gostaria de responder, ou senão eu mesmo respondo também. Eu acho que... Bom, quer responder? Vamos lá, Marlon. Não, pode começar e a gente complementa, vamos lá. Perfeito. Não, eu acho que esse tipo de coisa é bem interessante, né? Porque é bem completo, mas tem que ver que tipo de área que ele está, que tipo de empresa que é, né? Porque esse também é um ponto, você tem que sempre fazer o que você gosta de fazer na área de TI, a área de TI é muito ampla. Então, dentro de uma empresa que você está mais na parte de suporte, você faz um curso assim, de repente não adianta tanta coisa, né? Você tem que ver seus objetivos exatamente, né, nas especializações que nós temos. Legal. E são várias, né? Bom, para você, Renato. Bom, vou fazer um complemento em cima do que o Marvin falou, né? E ele tocou num ponto bem interessante que é, puxa, primeiro tem que fazer sentido pessoalmente, né, profissionalmente para você fazer, né, um desenvolvimento full stack. Obviamente ele vai te abrir vários campos, né, nesse mercado de digitalização que a gente vê essa amplitude de plataformas de e-commerce, sites sendo lançados, ferramentas diversas, diversos níveis de integração que eu preciso ter para fazer essa omnicanalidade. Tem mercado para isso? Obviamente tem. O profissional em JavaScript está sendo muito requisitado, mas tem um outro ponto, uma contrapartida, que aí você tem que ponderar na hora de fazer a escolha, que é o seguinte:
até que ponto eu vou conseguir, por exemplo, alavancar o negócio, ou o meu próprio negócio, ou o negócio na empresa qual eu trabalho, a partir desse curso. Né? Então, é tentar minar, por exemplo, quais são os objetivos principais, que assim, puxa, chegar para a empresa, ou até mesmo responder para você, se eu fizer esse curso, ok, tecnicamente eu vou me capacitar, mas eu vou conseguir, de repente, startar um negócio meu, eu estou fazendo isso para empreender, para abrir uma startup, para impulsionar uma startup que eu estou trabalhando, para abrir novos horizontes na empresa. Então, eu vou conseguir, ainda mais num momento como esse, eu vou conseguir, por exemplo, impulsionar algum tipo de receita nova dentro da empresa a partir desses conhecimentos que eu vou adquirir, ou até mesmo, não, vou virar um profissional freelancer para ter uma receita adicional. Você tem que unir tanto o prazer em fazer esse curso, né, como o Marvin citou, tem que fazer sentido para você e tem que fazer sentido na questão de que, puxa, é interessante aprender isso tecnicamente e é interessante porque isso vai me dar um retorno tanto de qualidade profissional quanto, obviamente, financeiramente, tá? Então, é importante, né, eu costumo brincar que todo curso ele te traz algum tipo de benefício, mas se a gente falar estrategicamente em negócios, ele tem que fazer sentido para todas as pontas, você tem que ligar para todas essas pontas. Puxa, faz sentido para a parte intelectual, faz sentido para a parte profissional e faz sentido para a parte financeira também. Tá? Então, é importante você fazer essa ponderação. Wesley? Perfeito, acho que tudo... o Marvin quer falar, Eu pode falar, tenho um Marvin. complemento, que é o seguinte, muitas vezes na nossa carreira, se fala em carreira em Y, né? Ou seja, todo mundo começa igual, depois alguns vão para a área de negócio, outros vão para a área técnica. Esse Y ele é um pouco torto, né? Porque, na verdade, para a área de negócio, se consegue subir mais na hierarquia da empresa, geralmente, né? Se você investe muito na área técnica, de repente, com o objetivo de se tornar líder, de se tornar coordenador, gerente, diretor, esse tipo de coisa, provavelmente vai ser mais difícil para você. Aí você investir mais em curso de negócio. Senão, quem fez a administração chega na tua frente. Verdade. Perfeito. Marvin, então, continuando com você, você que é alemão, né, viveu bastante tempo no país, como que está o mercado para pessoas da área de TI, né, analista de sistemas, por lá? Eu estou sempre acompanhando as notícias de lá. O mercado está excelente. Está muito melhor do que aqui, certo? Muitos podem até escolher o emprego, a empresa, né, onde vão atuar. Tem oportunidades também acadêmicas, mestrado, doutorado com bolsa. Aí o pessoal pensa, bom, a Alemanha é um exemplo, né? Estamos tratando porque eu sou alemão, mas isso vale para a Europa, para vários países, enfim. Tem possibilidades nas universidades, inclusive falando inglês, certo? Com bolsa, esse tipo de coisa. E para vocês verem como é que foi a situação já há algum tempo, para analista de sistemas, por volta do milênio, teve um green card. Sabe green card? Green card para basicamente entrada livre. Você podia tanto estudar quanto trabalhar, né? Tendo comprovado um certo número de horas em TI, né? A formação em TI foi especificamente para analista de sistemas. Então, vale a pena sempre ver esse lado também, esse tipo de possibilidade, né? Obviamente, muitas pessoas têm coisas que não podem deixar simplesmente para trás, enfim, fica mais difícil. Mas quem está desimpedido, de repente, é uma dica também. Verdade, muito bom. Voltando para você. Show. Eu tenho uma pergunta para o Renato agora, né? Com base nessa fala do Marvin, né, sobre empregabilidade, e só que a gente está vivendo num mundo de digitalização, né? E como que fica, então, as empresas, né, físicas, né, as lojas físicas, o comércio em geral? Na sua opinião, quais ações essas empresas precisam tomar de forma emergencial para continuar existindo, né? Bom, vamos lá.
primeiro, né, citei alguns exemplos já anteriormente, a gente vê que inteligência artificial e machine learning, né, o aprendizado de máquina, está criando novos modelos de negócio e está impactando diversas indústrias, vou trazer alguns exemplos, né, mas em termos de pandemia, a gente vê empresas como o Dentist, né, que fornece sistemas de ocupação em tempo real, o sistema de câmeras conectadas à web, né, via IoT, e aí fornece, por exemplo, contagem de pessoas sem invadir a privacidade de cada um, ele não identifica o seu rosto, mas ele consegue entender se está no distanciamento necessário, para fazer a reabertura de locais físicos com segurança. Então, isso é uma realidade que as empresas vão precisar aplicar, né, pelo menos as grandes empresas, para manter aí a segurança de todos. Câmera termográfica, né, com reconhecimento se você está utilizando ou não as máscaras adequadamente, ou se você tirou a máscara, né, entrou no estabelecimento e tirou, né, então softwares de reconhecimento facial, né, utilizando a internet das coisas, inteligência artificial, já são capazes de aprender com o comportamento humano e trazer isso para uma realidade, tá? Bom, agora, pensando muito no varejo físico, no que a gente fala, por exemplo, né, em supermercado, algo que é muito comum, shopping, ao nosso cotidiano, tá? Você vai ter que implementar, alguns já fazem, mas tecnologias como self-checkout ou autoatendimento, que nada mais é do que você pagar a sua própria compra sem precisar ter um caixa, ter uma pessoa passando a sua compra. Para muitos é estranho, né, mas lá fora já é uma realidade há muito tempo. Tá? Mas, no geral, o mercado vai ter que dar essa opção, claro que não é todo mundo que vai aderir, mas ele vai ter que dar essa opção para que o cliente passa no caixa, na hora do supermercado, finaliza a compra sem interagir com ninguém, é uma segurança para todos os lados. E aí muita gente pergunta, puxa, mas e as pessoas que hoje trabalham em atendimento, trabalham em caixa? Na verdade, elas vão virar um atendente para, em caso de algum problema, em caso de alguma dúvida, né? Você não vai tirar a empregabilidade dessas pessoas. Mas em termos de empregabilidade e tecnologia, já, né, citei aí várias inovações que precisam ser feitas. Fazendo alguns exemplos, tá, e até coisas interessantes. Bom, a Amazon é pioneira aí na diversificação de tecnologias, né, não só no online, né, ela traz um pouco de experiência do offline, ela traz essa omnicanalidade, essa unificação de canais, né, para uma realidade que as pessoas acabam aderindo de uma maneira muito simples. Então, eles têm, né, o Just Walk Out Shopping. O que é isso? É uma compra sem você passar no caixa, uma compra sem checkout. Vamos imaginar assim. Tá? Então, eu entro no mercado, eu tiro os produtos das gôndolas, automaticamente, para entrar no estabelecimento, eu passei, né, o QR Code no meu celular numa catraca para conseguir entrar, isso já é uma realidade. Tá? Você entra, não tem um atendente, mas não existe caixa. Tá? E você não tem que pedir nenhum tipo de aprovação. Você tem uma carteira digital dentro da sua conta da Amazon com o cartão de crédito previamente cadastrado, você retira um produto da prateleira, ele já debita do teu cartão. Se você voltar o produto, ele entende que você desistiu daquela compra. Então, ele monta o teu carrinho de acordo com o teu comportamento e a hora que você passa pela saída da loja, ele já debita o pagamento e você já recebe um SMS informando que a sua compra foi realizada. E outra tecnologia emergente, mas aí é claro que a gente precisa ganhar escala, né, de investimento, até mesmo no mundo pós-Covid, né? Então, a gente precisa de órgãos investindo dinheiro nessa digitalização um pouco mais profunda, tá? É o Dashcart, que é o carrinho inteligente para a rede de supermercado. Também, né, a Amazon já lançou esse produto nos Estados Unidos, que funciona mais ou menos da mesma maneira, mas qual que é a diferença? Aí eu tenho aquele carrinho tradicional do mercado, em que eu vou colocando os itens, e dentro do carrinho eu tenho uma combinação de algoritmos e sensores que eu coloco um produto, ele já entende qual produto é e vai montando, tá, todo o meu carrinho. Então, ele vai, né, tudo que eu coloco dentro do carrinho físico, ele monta um carrinho de compras virtual. E aí, para fazer o pagamento, tem um corredor no mercado indicando Dashcart. Então, eu passo com o meu carrinho ali, pronto, pagamento realizado, não preciso fazer mais nada. Essa tecnologia é interessante que ele detecta até produtos a granel, né? Então, ele tem um sensor ali próximo ao carrinho que ele consegue identificar peso dos produtos. Tá? Realmente, a gente vê que essa área de internet das coisas, inteligência artificial, automatização de sistemas em e-commerce, né, ele vai ser muito alavancado.
Só que a gente sabe, né, tudo isso leva tempo para se tornar uma realidade, né, principalmente para grande parte dos varejistas brasileiros que foram obrigados a digitalizar num tempo recorde, né, talvez eles estivessem dentro de um roadmap, né, de um mapa estratégico de longo prazo, eles tiveram que encurtar em questões de semanas, dias, né, virar a chave para a digitalização. Então, essas são algumas das realidades, tá, que eu vejo aí que fariam todo sentido, né, a gente colocar isso pelo menos para as grandes redes com quantidade de fluxo de pessoas muito grande, tá, ter essa automação no sistema de pagamento, isso sem falar em contactless, né, que é o pagamento sem contato, eu aproximo meu celular, muita gente já tem esse costume, tá, mas são coisas que tanto o consumidor ter que se adaptar, vai ter que confiar um pouco mais na tecnologia, quanto o varejista vai ter que ter pelo menos um aporte de investimento para se adaptar a esse mundo pós-Covid. Wesley, você. Perfeito, valeu, Renato. Marvin, pegando esse gancho ainda do Renato, né, falando sobre inteligência artificial, a gente sabe que isso está muito em alta, né, atualmente, e só que em algumas empresas, grandes inclusive, as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né, ou, sei lá, estão meio restritas quanto a falar sobre inteligência artificial. O que você acha sobre isso? Como que funciona? Eu acho que ainda tem bastante preconceito a respeito, né? Ou seja, a inteligência artificial vista como algo de cientista maluco, criando Frankenstein, que não funciona, sabe, aquelas invenções que parecem mirabolantes, mas na verdade não sai nada. Acho que o conceito de alguns ainda, né? Um exemplo, eu cheguei a lecionar numa escola de negócios durante vários anos, e gestão de TI, certo? Ou seja, estava com gestores de TI dentro da sala de aula ou aqueles que queriam se tornar. E o que aconteceu? Né? Sempre a última aula, porque esse é um assunto que eu gosto muito, sempre a última aula eu dediquei a sistemas inteligentes. E, enfim, sabe aqueles rostos assim, meio incrédulos, isso funciona mesmo, isso não vai me trazer problema. Que nem o Renato falou, né, do supermercado, aí pensando no supermercado, será que isso vai contabilizar certo? Ou vai me contabilizar 80 caixas de cerveja em vez de 8? E esse tipo de coisa, né? Então, é novidade, assusta, mas vale o recado que isso funciona. E tanto que funciona que muitas profissões, logo, em breve, vão ser substituídas por inteligência artificial. E a lista não é pequena. Dá para procurar na web algumas informações a respeito, tem vários sites, vários serviços que falam disso, certo? E a realidade tem muito mais ainda para assustar. Por exemplo, interfaces computacionais dentro do próprio cérebro, certo? Louco jogar um game assim, né? Por exemplo, né? Você vê as coisas direito, não precisa nem de óculos. Existe essa tendência. Se isso é ético, se isso tem problemas, enfim, esse é outro papo. Mas existe. Existem também abordagens de eliminação da morte natural. Grandes empresas estão pesquisando nisso. Praticamente ninguém sabe. Mas, enfim, existe, né? E por voltar para a caixa de supermercado, eu moro em Jundiaí, certo? Tem um supermercado novo lá perto que tem um caixa basicamente com reconhecimento de imagem, ou seja, se passa o produto por baixo e ele reconhece e já debita e tudo certo. Eu sempre passo lá por duas razões. Primeiro, eu gosto da tecnologia e segundo, praticamente vive vazio. Por que vive vazio? Porque o pessoal tem medo. Tem bastante medo, não precisa ter, enfim, eles vão se acostumando. Que nem com a computação em geral também, que não faz tanto tempo. É você, Wesley. Muito bem, verdade. Realmente a gente no começo, né, fica com medo de mexer com qualquer coisa que seja inovação, né?
E falando um pouco agora sobre, voltando na questão de empregabilidade, né? Eu trago uma pergunta aqui do Rui Renan. Ele gostaria de saber como que está o mercado para quem é nível júnior, né? Para quem está mudando de área, começando, e levando em consideração que sem experiência, afinal ele é um nível júnior, está apenas começando, talvez fique um pouco mais complicado trabalhar remotamente, né? Sem o apoio de algum, sei lá, vamos imaginar que seja um desenvolvedor, que algum desenvolvedor esteja o ajudando, né? Como que vocês veem esse mundo, né? Como que fica para alguém que é do nível júnior? Quer responder? Se não, eu respondo. Ou Vamos os lá, dois respondemos. eu vou fazer uma Pode ser os entrada e aí dois. você complementa, né? Então, Beleza. na verdade, essa questão de estar remotamente, eu já vejo muito mais como uma oportunidade, né? Então, o fato de você não ter alguém do lado não quer dizer que a pessoa não esteja presente, né? Então, tentar tirar proveito disso e proveito do tempo que se ganha, né? Com a não necessidade da mobilidade, né? De transporte e tudo mais, para investir mais, né? Em conhecimento técnico e, de repente, alavancar essa passagem, né, do júnior para outros setores, né, para outros níveis de senioridade. Mas eu acho que dá para aproveitar muito mais esse tempo para aprofundar tecnicamente do que quando você está, muitas vezes, você estar presencial, existe o fator inibidor, né, que infelizmente ainda é uma realidade nas empresas do tipo, puxa, eu sou júnior, nossa, mas eu vou fazer uma pergunta dessa, você fica às vezes meio, né, não se sente tão confortável dependendo da reunião que você está, dependendo de que cenário você está. Então, eu acho que o fato de trabalhar remoto, na verdade, eu encararia como um fator que pode impulsionar, tá? Porque você tem uma certa liberdade em trazer questões que muitas vezes num cenário físico, presencial, dependendo dos envolvidos, você teria um pouco mais de receio em trazer. Fora, de novo, o tempo que você consegue destinar num aprofundamento técnico, né, por conta de, né, começar o dia e terminar o dia e não precisar de deslocamento e outras tarefas adicionais. E aí eu passo a palavra para o Marvin. Eu queria falar mais da questão de júnior, do aspecto júnior. Assim, eu pessoalmente entendo que o mercado, para quem é júnior, não é um mercado ruim. Tem bastante vaga, certo? Tem bastante possibilidade. Normalmente por um salário não tão atrativo, mas com a possibilidade de ganhar experiência, né? Assim a gente tem que enxergar isso, né? Ganhar experiência e utilizar como trampolim. Ou seja, de lá ir para outros desafios, outros níveis de atuação, outros salários também, né? Outras recompensas, reconhecimentos. E isso vai meio que afunilando também um pouco, né? Você tem bastante vaga júnior, pleno já é um pouco menos, sênior um pouco menos ainda, gerente, diretor, enfim, aí você está no topo, mas é pouquíssima vaga. Pouquíssima procura também, pouquíssima gente que se encaixa, mas pouquíssima vaga. Então, não fique preocupado por ser júnior. Fique preocupado em se qualificar, certo? Ver se você está fazendo a coisa certa. E uma dica, tente aprender idiomas, certo? Isso em muitas empresas é um diferencial. E tem pouca gente que faz isso, tá bom? Mas vai à luta, pode mandar currículo que com certeza você consegue alguma coisa. Mas sem medo, né, Marvin? Sem medo. Com certeza. Eu trago uma pergunta, Marvin, essa foi bem específica para você, do Júnior. Ixi. Ixi, olha só aí agora, hein? Mas essa foi para você, ele cita seu nome, inclusive. Gostaria de retomar a área, né? Pois venho da área de telecomunicações. Marvin, qual seria um bom caminho para eu entrar nessa área de tecnologia? Então, eu acho que... Aí a pergunta é, você já trabalhou com tecnologia? Você só vai refrescar isso? Retornar, é isso mesmo, ele já trabalhou. Retornar, já trabalhou na área? Eu acho que é interessante sempre se atualizar, né? Porque a tecnologia, ela muda bastante, né?
A gente vê isso, a gente também trabalhando de forma constante na área tecnológica, sempre tem que se atualizar e sempre tem aquela coisa, alguém fala numa sigla, alguém fala em algo, você fala, não ouvi isso ainda, vou ter que pesquisar, né? Então, cursos tanto formalizados, né, cursos que podem ser cursos curtos, pode ser uma pós-graduação, que é interessante para algumas empresas, né? Podem ser cursos online também, né? Tem bons cursos. Eu indico isso, com certeza, se atualize e, tendo atualizado, volte para o mercado. Volte para esse tipo de mercado que não tem problema. Tem muitas histórias desse tipo, né? Tem muita gente que sai ou que tem muita gente que começa numa outra área. Por exemplo, contar uma coisa minha, eu na Alemanha ia ser advogado. Eu cursei direito durante 3 anos. Eu já estava, de certa forma, prestes a me formar. E aí, com a ida para o Brasil, eu comecei com computação. Justamente porque direito não deu certo, né? Transferir curso de direito esquece, né? É basicamente do próprio país, né? Mas ainda bem, porque eu também não estava me identificando muito com isso. Então, acho que a vida sempre dá esse tipo de dica para a gente e não é vergonha nenhuma mudar de volta de área, né? Vai ser muito bem-vindo, certamente. Sem dúvida. Eu acho que mudar de área é algo que que pode acontecer com qualquer um e não é problema nenhum nisso, né? Eu mesmo tenho um amigo que ele está migrando da área, ele é químico e está mudando para a área de tecnologia, para ser desenvolvedor. Então, é uma área que é muito bem aceita, né? E recebe todo mundo muito bem. Renato, então falando ainda um pouco sobre, a gente estava falando sobre inteligência artificial, conectividade, as pessoas cada vez mais, né, conectadas, mas isso pode gerar alguns problemas, né? Por exemplo, segurança dos dados, segurança da informação. E como que está o cenário, né, de cibersegurança nesse contexto todo aí? Bom, vamos lá. É óbvio que, invariavelmente, quanto mais conectividade, mais abertos os dados ficam, né? Mais questões de segurança e risco você coloca tanto ao consumidor, né? Entenda o consumidor, todo mundo que acessa a qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de web, então, vazamento de dados, tá? Risco de invasão, todo tipo de dispositivo conectado tem essa abertura, tem brechas para invasão, tá? E o ponto de atenção é a necessidade de profissional especializado na área. A maioria das empresas hoje não está devidamente preparada para isso, tá? E isso se torna uma realidade porque grandes corporações estão colocando questões de segurança cibernética, tá, em plano estratégico. Normalmente, plano estratégico, você entra com as questões de investimento em marketing, né? Então, lançamento de novos produtos, lançamento de novos serviços, tá? E deixava toda essa parte mais, segurança cibernética, isso aí fazia parte do pessoal de TI, né? E mudou muito. Por que mudou? Tá? Principalmente porque, com essas principais tendências, né, o impacto financeiro de uma brecha de segurança, eu vou mostrar para vocês que ele é gigantesco. Então, hoje a gente vê comércio eletrônico, pagamentos móveis, né, o contactless, computação em nuvem, os sistemas cloud, big data, IoT, inteligência artificial, redes sociais, tudo isso conectado, sensores conectados que identificam pessoas, temperaturas, tudo que se conecta, né? E aí, né, tem um dado interessante que dentro das corporações, quando se tinha um fluxo normal, impressoras, tá? É um canal de entrada para invasão gigantesco, né? Uma coisa engraçada que ninguém para pensar, mas impressora ela abre canais de cibersegurança, assim, para rastreabilidade de dados de uma maneira muito expositiva. E aí, falando um pouquinho da questão financeira, né? Eu sempre trago um pouco essa visão de negócio. Puxa, por que eu tenho que me preocupar tanto com a questão de segurança, né? Aonde isso impacta na saúde financeira das empresas? Então, tem um estudo da IBM que o custo médio de um registro perdido, né? Um dado que foi roubado, um registro que foi roubado, tá? Em 2019, ele ficou na média de $150. E aí,
né, você pensa, puxa, mas será que é pouco? Será que é muito para uma empresa desse porte? Se a gente pegar a média de registros expostos por violação de dados, tá, também no ano de 2019, na média de 128 mil. Opa, 128 mil vezes 150, a gente começa a ver que a conta começa a pesar por questões de cibersegurança. Tá? Então, existem várias formas de ataque que estão sendo realizadas. Então, interceptação de transferência de valores está sendo muito acirrada atualmente por conta da evolução do e-commerce. A tentativa de travar sistemas e fazer captura de dados, por exemplo, de cartão de crédito, é outro tipo de ataque muito comum. Tá? E tem setores que, né, a parte de categoria bancária, que a gente entra em tudo que ocasiona pagamentos online. E, por incrível que pareça, o segundo setor mais afetado com isso é o setor de saúde, né, por conta aí da telemedicina, né? Então, apesar de ser um absurdo a gente pensar que, né, você capturar dados de pessoas em hospitais, mas sim, as pessoas usam esses dados para qualquer tipo de outras ações, tá? Para revenda de informação. Infelizmente, isso existe, é uma realidade. E aí tem questão, né, da infraestrutura, porque é caro você investir em infraestrutura para evitar a violação de dados. Então, como as empresas muitas estão migrando para a cloud, hoje você não tem mais aquelas salas de servidores, né, com o ar-condicionado no 10 graus congelando todo mundo, né? Você não tem mais muito esse cenário. Hoje em dia está tudo em nuvem, está tudo em cloud, você paga data centers aí para manter seus dados disponíveis de qualquer acesso. Mas a gente pegar investimento em sistemas, né, de infraestrutura, para você ver um comparativo, nos Estados Unidos, tá, teve mais de 8,2 milhões de investimento em dólares, tá, em questões de infraestrutura e cibersegurança. No Brasil, a gente está caminhando, né, para ter essa infraestrutura de segurança e, né, estruturação de equipamentos, mas se a gente pegar em 2019, né, que esses valores são de 2019, a gente tem mais ou menos o valor de 1,35 milhão de dólares. Então, você vê a diferença, né, em questão de investimento. E outro ponto, né, agora ligando as questões e falando um pouco de empregabilidade, tá, é que o mercado é carente de pessoas interessadas em cibersegurança, desenvolvimento, tá, porque realmente é uma camada mais técnica, mais profunda. Então, eu trouxe aqui também um número da Brascom, né, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, que a gente vai ter aí um gap, né? Então, entenda um gap como vagas em aberto que não serão preenchidas, tá? Não estou falando de vagas em aberto no geral, estou falando de números que não serão preenchidos. A gente tem 25 mil vagas na área de tecnologia, muitas delas relacionadas à segurança, que vão ficar em aberto. Mercado tem, como o Marvin trouxe, né, a questão de, né, até essa questão da nomenclatura, júnior, sênior, a gente sabe, quando a gente pega empresas de outsourcing que trabalham, por exemplo, com a terceirização de profissional, é muito comum você, né, falar que o profissional é pleno, mas ele é sênior, ele é júnior, mas ele é pleno, né? Então, é até uma questão difícil de você mensurar o nível de conhecimento dando um rótulo, né? Muito da experiência que a pessoa tem. Então, existem essas vagas, existe essa exposição de dados que ela vai precisar ser tratada cada vez mais, certo? Aí eu volto a palavra aí para o Wesley. Muito bem, muito legal. Chegou uma pergunta aqui para mim, da Marta. Wesley, começar por tecnologia ou idiomas? Bom, gente, eu penso que talvez você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, eu comecei a estudar idiomas quando era criança, né? A partir dos meus 10 anos, mais ou menos, eu já comecei a estudar inglês. Não sou fluente no inglês, mas eu entendo bem, leio bem. Eu acho que para quem está entrando na área de tecnologia hoje, o inglês é essencial. É uma ferramenta que utilizamos todos os dias, principalmente porque os termos técnicos da área são todos em inglês e não são poucos, né? Então, eu acho que você pode sim conciliar as duas coisas, tá? Se você tiver a oportunidade de falar o inglês, melhor ainda. Mas se você tiver a oportunidade de pelo menos ter o inglês técnico, né, que é aquele inglês da área mesmo, né, de conhecer os comandos, de conhecer tudo que seja referente à área de tecnologia, também eu acho legal. Mas eu acho que é válido também o estudo do idioma mesmo, para aprender a falar, porque na área de TI, ainda mais esse mundo remoto, tem muitas empresas de outros países que estão contratando brasileiros. E para essa comunicação acontecer, geralmente se utiliza o inglês. Então, acho que é isso, acho que respondi. Renato, então, ainda voltando um pouco, né,
Na sua opinião, quais são as prioridades, né, na inovação tecnológica das empresas frente à inteligência de negócios? Bom, então, né, já falei aqui nas questões anteriores e eu volto a reforçar isso, né? Inteligência artificial, machine learning, né? Tem estudos aí da IDC falando que isso está muito no radar das empresas num parâmetro global, tá? Outro ponto que está trazendo essa questão de inovação tecnológica é a questão de recomendações, né? Então, sistemas inteligentes que fazem recomendações de perguntas, então, recomendação de produtos para aumentar a capacidade de compra das pessoas. Então, estou comprando um item, ele já me recomenda um que possivelmente eu vá precisar, mas isso ele entende o meu perfil de comportamento na web. Isso no cenário de e-commerce tem crescido muito. Agentes digitais, automatização de atendimento, então os bots, né, até o ponto que eu consigo atender de maneira robotizada, sem a necessidade de intervenção humana, isso aumenta muito o processo, a cadeia de atendimento das empresas. Aceleração de produtividade, a gente vê a robótica, né, cada vez intensificada na produção de mercadorias e principalmente no setor logístico. Tá? O setor logístico está cada vez mais investindo em robotização, busca de mercadoria, né, nos estoques, não é mais a pessoa, é um robô que vai e retira. E aí, falando um pouco no setor educacional, em que todos estamos aqui envolvidos, e aí um outro ponto polêmico, a gente vê sistemas de aprendizagem adaptativa. Então, não mais eu tenho uma grade linear de conteúdo. O software vai entendendo em pontos que eu tenho maior aproveitamento e interesse e vai falando, olha, é bom você aprender isso aqui você pode esperar um pouco mais. Tá? Então, e também, né, por conta aí da pandemia, a gente vê a telemedicina, né, e diagnóstico médico muito em evidência, né, sendo trabalhado com inovação tecnológica. Tá? Então, é preciso mudar a cultura organizacional das empresas. Muitos, né, como o Mário falou, coloca a tecnologia como um medo, né, ou um potencial concorrente com a empregabilidade, mas não é, gente. Hoje, tecnologia ele vai te impactar em captação de cliente, em finalização de venda, ela vai te impactar na saúde financeira da tua empresa como um todo. Então, né, o avanço da tecnologia não necessariamente acaba com a mão de obra humanizada, mas sim ele pode unificar, tá? Mas tem que ficar atento a todos esses cenários. Wesley. Perfeito, valeu, Renato, obrigado. Marvin, mas aí como que seria, né, para alguém, né, pensando assim, né, para a gente se adequar nessa realidade, quais cursos você recomendaria para quem está querendo se profissionalizar na área de tecnologia, né? Quem está começando, quais cursos essa pessoa poderia fazer? Então, pode ser cursos de vários níveis, né? Como eu comentei, mas o bom é o seguinte, se quer ingressar na área de TI, se não teve muito contato ainda, faça um curso, por exemplo, de programação. Só de introdução, vê se você gosta, certo? Vê se isso realmente é a tua praia. Vê, vai se familiarizando com problemas técnicos, se você quer resolver isso, por exemplo, numa área de suporte, tá? Ou estude um pouco sobre o negócio de TI. Muita gente entra na área achando que TI é escovar planilha Excel. Ou TI, pior ainda, tem a ver com jogar jogos eletrônicos, alguma coisa assim do gênero, sabe? Pessoal bem jovem mesmo, né? Que não tem muito conceito concreto, né? Desse tipo de coisa. Então, cuidado com isso. Teste isso, né? Teste um pouco, vê. É tua praia, né? E segundo, coisas que são inovações, que o mercado não atende de forma plena ainda. Aí entra essa parte, por exemplo, de inteligência artificial, né? Aí entram todas essas novas tendências que a gente tem falado, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Por quê? Porque não tem tanta gente ainda formada, né? Tem vagas a serem preenchidas, é bem mais fácil, né? Se destacar na concorrência, né? E, como eu falei, várias vagas vão ser substituídas por vagas relacionadas à IA logo mais, né? Certo? A área de TI, o que eu sempre digo, eu sou pessoalmente apaixonado pela área de TI, realmente. Gasto muito tempo no micro, é complicado para a saúde, mas enfim, né? Essa é uma coisa à parte, né? Mas é apaixonante para alguns, para outros nem tanto.
É que nem gorgonzola, né? Vocês gostam de gorgonzola? Eu gosto, Assim, eu gosto. tem gente que ama e tem gente que odeia. Gente que fala gorgonzola mais ou menos às vezes como, vocês já ouviram isso? Eu até agora Mais não. das vezes não. Então, Verdade. basicamente, acho que é assim com a área de TI. Isso tem que ficar sabendo, né? Se é para você ou se não é, né? Muito bem. Eu trago, a gente está quase indo para o final, né? Mas eu trago ainda uma pergunta do Nicolas Oliveira. Ele gostaria de saber se seria melhor começar por um curso técnico de TI ou se ele pode se aprofundar direto e começar numa faculdade. Na opinião de vocês, por onde eu devo começar? Isso Vamos lá, depende. Marvin. Isso depende, mas, assim, eu acho que se ele está no final, se ele está no final do segundo grau, pode ir já diretamente para a graduação. Tem que ver que tipo de pressa que ele tem para ingressar na profissão, né? No curso técnico, as coisas vão de uma forma mais rápida, mas não tem tanta profundidade, né? Então, eu sempre sou a favor de o próximo passo. O próximo passo, se for o caso, né? O próximo passo sendo a graduação já de forma direta, né? Mas tem que ver em que situação que ele está. Se ele não cursou o segundo grau ainda, aí tem umas respostas fantásticas, uns cursos fantásticos sendo oferecidos, inclusive pelo Senac, certo? Para fazer. Legal, show de bola. Renato, você tem algo a acrescentar Bom, sobre isso? eu quero trazer também que tem muitas empresas, tá, grandes, então, se a gente pegar Amazon, Microsoft, Cisco, Google, né, que elas oferecem certificações que são muito valiosas para o mercado, que ele pode casar com a entrada de uma faculdade, então ele já sai em disparada com um diferencial gigantesco de experiência, né, de mercado, de skill técnico. Né? Então, você pegar, por exemplo, começar uma graduação e, em paralelo, tocar, por exemplo, uma certificação, muitas delas têm muitas provas gratuitas, tá? Então, eu falo, por exemplo, de Google. Google tem uma série de certificações na área de digital, atualmente gratuitas, Cisco também. Então, de repente, dependendo da direção que ele for tomar no mercado de TI, né, trazer um pouco dessas certificações é algo interessante para ele trabalhar em conjunto. E também, só para encerrar, tá? Trouxe aqui algumas informações da Robert Half, que faz estudos aí de lideranças, né, contratações. Então, aonde está o gargalo, além do skill técnico, né? Onde que as empresas estão carentes de profissionais e quem vai se destacar? Além de ter a visão técnica, o profissional precisa ter uma visão 360. Então, assim, ele tem que entender do negócio, tá? Ele tem que ter pensamento estratégico, liderança, capacidade de adaptação, resiliência. Muitas vezes a tecnologia mais emergente não é a que resolve o problema da empresa naquele momento. Então, isso é que a gente fala em pensamento estratégico, visão de negócio, saber qual momento ele investe em determinada tecnologia, em determinado tipo de conhecimento. Wesley. Muito legal. Gente, vamos então, infelizmente estamos chegando ao fim. Foi um papo muito legal e eu acho que passou tão rápido, né, que daria para a gente ficar aqui talvez a noite toda falando sobre esse assunto. Então, pessoal, muito obrigado por terem comparecido nessa live, obrigado mesmo. Agradeço também aos professores Renato, Marvin, agradeço também a Muito Jaqueline obrigado. Gomes, que é a nossa intérprete de Libras aí, que está nos ajudando. E, pessoal, é isso, né? Tecnologia é um assunto que tem muita coisa ainda pela frente, né? Então, isso aqui se você está ouvindo a primeira vez agora, então é só o começo, para você dar o start e ingressar nessa área que é tão legal e tão, eu vou dizer que é até uma área bem lucrativa, né? Para quem deseja realmente atuar nela, né? Então é isso, agradeço também as perguntas, né, que o pessoal nos enviou, a gente não conseguiu responder todas, até por questão do tempo, né? A gente vai deixar os nossos contatos aí no chat, para caso vocês tenham alguma pergunta, podem também nos encaminhar por e-mail, que a gente vai responder vocês. E é isso, pessoal, muito obrigado, uma excelente noite para vocês. Marvin, Renato, Jaque, obrigado, gente, valeu mesmo. Obrigado, foi um prazer, Obrigado. pessoal.
Muito obrigado. Valeu. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Grande abraço para vocês. Abraço.